Não, então, nesta altura é a altura, e eu acho que o professor deu-nos aqui novos, pelo menos falando por mim, deu-nos aqui novos ingredientes para introduzir no debate que se segue. Vamos falar sobre a integração de cuidados nas unidades locais de saúde, balanço e perspectivas dos cuidados. É uma reflexão sobre os desafios e oportunidades que se colocam aos cuidados de saúde primários no atual contexto da integração de cuidados. Para isso, conto com Catarina Arismendi Filipe, Presidente da ULS Litoral Alentejano. Doutora, por favor, pode ficar aqui ali naquela terceira cadeira, na terceira, se faz favor. Muito obrigada. O Dr. Nuno Jacinto é Presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar e a Doutora Ana Correia de Oliveira, da Direção Executiva do SNS. Pode ficar aqui. O doutor Nuno passa a ser o nosso cavalheiro. Com licença, peço desculpa por passar à vossa frente. Depois do que ouvimos, na verdade, não sei se vos surpreendeu, mas há muitas coisas na intervenção do professor Ian, na nossa atualidade do modelo, que nos faz também estar aqui hoje, não é? Nós percebemos que o modelo como está não pode funcionar, pelo menos em todo o lado, da mesma maneira. Mas, doutora Catarina, eu queria começar com um caso concreto. Posso já passar-lhe este? Obrigada. Eu queria começar, efetivamente, com um caso concreto de uma região específica, o litoral alentejano, e queria que, obviamente, o mais sintética que pudesse ser, qual é o raio-x da ULS, o que é que, dentro do nosso propósito, dentro do nosso título de painel, qual é o raio-x que traça da sua ULS? Antes de mais, agradecer à PA o convite para a ULS Litoral Alentejano estar aqui e também poder falar um bocadinho daquilo que nós temos vindo a fazer. Nós fazemos 14 anos este ano de existência, portanto fomos a última OLS a ser criada até 31 de dezembro. O último. Portanto, temos quase 14 anos de existência e eu digo sempre que, em tom de brincadeira, nós nascemos no dia de Todos os Santos, que eu não gosto muito porque nós não somos santos, nascemos no dia do terremoto de Lisboa. E eu acho que foi isso que a instituição conseguiu fazer e os seus profissionais conseguiram mudar o paradigma da forma como devemos cuidar a nossa população e os nossos utentes. Isto porquê? Porque nós estamos numa região, somos uma instituição com características muito específicas. Nós temos 5.400 metros quadrados de área de influência, vamos de Nave Redonda ao Torrão, ou se calhar de outra forma ao litoral, vamos da Zambujeira do Mar a Troia. Temos os dois maiores concelhos do país, Odmira e Alcácer do Sal. Temos uma dispersão imensa, temos 1.136 profissionais, 1.135, porque hoje um dos nossos médicos da MGF são 29, passam a 28, faz 70 anos e vai sair, e vai ter que se aposentar porque atingiu o limite legal. E depois, de facto, não temos recursos humanos. E isto não pode ser, isto é o nosso contexto, não é? Mas isto não nos pode definir. Ou não podemos bloquear o acesso porque temos estes constrangimentos. Pelo contrário, tem que nos ajudar e tem que nos fazer com que... Eu hoje aprendi uma expressão muito engraçada, que não é pensar fora da caixa, é pensar sem caixa. E foi isso que as nossas equipas fizeram. Nós temos esta situação, nós não temos recursos humanos, temos muita dificuldade na captação e na fixação, não é por falta de autorização, não é por falta de vagas, mas de facto temos esta dificuldade. Nós não conseguimos captar recursos, não conseguimos fixá-los. Então como é que nós vamos conseguir prestar à nossa população os melhores cuidados, os cuidados que eles precisam? O que é que fizemos? Juntámos as equipas, cuidados primários, hospitalares, médicos, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas e começámos a organizar-nos de acordo com os percursos sociais integrados. E identificámos duas áreas de especial interesse, a insuficiência cardíaca e a multimorbilidade. E o que fizemos fomos definir a jornada do doente. E neste momento, temos estas duas jornadas ativas, temos cerca de 2.600 utentes, que são acompanhados por uma assistente virtual e, de acordo com o seu grau de risco, têm monitorizações diferentes. E quem é que faz a gestão deste doente? É o enfermeiro. Portanto, o enfermeiro é que, de acordo com os alertas que vai recebendo, vai juntamente com a equipa vendo quais são os cuidados que este doente precisa. E o cuidado pode ser no hospital ou pode ser na unidade de cuidados de saúde primários. Portanto, o que se pretende é o cuidado certo, no lugar certo e no tempo certo. Que até pode ser em casa. Que até pode ser em casa, sim. Estes doentes estão em casa. Portanto, são acompanhados.
Tem depois aqui uma parte também muito importante que a equipa faz com os doentes, é ajudá-los na autogestão da sua doença, para conseguir, no fundo, gerir as suas expectativas e conseguir gerir também os seus sintomas e perceber quando é que estou em situação de acudização ou não. É claro que também estão telemotorizados, portanto, há uma série de registros que ajudam. E este é o caminho que nós temos feito, que a instituição tem feito. Temos também conseguido reforçar a capacidade instalada dos nossos cuidados subprimários. Nós, como éramos já o LIS, tivemos a facilidade, não tínhamos, e não temos ainda, mas não tínhamos centralização de competências, portanto, todos os projetos do PRR as necessidades foram identificadas por nós, o LS, não fomos pela ARS, e isso também nos permitiu fazer um investimento considerável, não só na requalificação, modernização das unidades, mas também a dotar os cuidados subprimários de meios de diagnóstico diferenciados, quer sejam com os centros de diagnóstico integrados, quer seja com os point of care, quer seja com a hemoglobina glicada, portanto temos o que quer seja com a área da cardiopneumologia respiratória, portanto temos agora já uma série de capacidade instalada nos cuidados primários que também permite que o utente fique lá e não necessite de ir ao hospital. Quando chegou em 2020, 2020. A integração já estava feita, agora foi afinada. Como é que mediu esse pulso e como é que a define? Porque nós só tivemos a reforma há 2 anos, Sim. 2 anos e pouco. No seu caso não foi bem assim. Nós já tínhamos um histórico, antes do LS, por este contexto todo. Portanto, tínhamos o Hospital de Santiago do Cacém e depois tínhamos os 5 centros de saúde. Hoje são 6, hoje são 7, porque já temos uma USF, então criámos mais uma unidade. E atento a esta distância, já havia um relacionamento muito próximo entre o ACES, do Alentejo Litoral, e o hospital. E já havia uma série de projetos em curso, nomeadamente as consultas descentralizadas. Nós hoje também temos ainda, claro, temos até as outras especialidades, mas havia já consultas centralizadas hospitalares nos cuidados subprimários que permitiam a aproximação e evitar que os doentes deslocassem dos cuidados subprimários para o hospital. Doutor Nuno, e agora no global? Porque o mapa conhece-o melhor a nível da medicina geral e familiar. Há 2 anos tivemos assim, não vou dizer num repente, porque também não nasceu do nada, mas assim, num repente veio a ideia, ok, vamos passar das 8 que existiam, de repente ficam 39. Os IPOs deixam lá ficar como eles estão, que estão muito bem, mas agora temos aqui 39. 2 anos e meio depois, como é que está esta ponte com os cuidados de saúde primários? Porque, na verdade, a resistência era óbvia. Há aqui um receio de perda de autonomia e que, se calhar, em algumas ULIS, até de alguma maneira fundamentada. Que raio-x é que trata hoje a um nível mais global, saindo do litoral alentejano e vendo também o resto do país? Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Eu também agradecer à APA, na pessoa do Dr. Xavier Barreto, o convite que fez à PMGF. Esta questão da transição para as ULS, de facto, é muito complexa. A integração de cuidados não se faz por decreto e, portanto, não podemos achar que tudo estava mal a 31 de dezembro de 2023 e ficou tudo muito bem a 1 de janeiro de 2024. Além disso, o receio de que falava é fundamentado, não nasce do nada. Os cuidados de saúde primários têm uma história longa em Portugal, têm uma reforma com 2 décadas de evolução. É uma reforma que nasceu da base, isso é uma coisa importante, nasceu dos profissionais e foi subindo. E esta reforma das ULS tem logo, à partida, esse pecado original. Tem esta dificuldade porque não há propriamente um envolvimento dos profissionais dos cuidados de saúde primários, também não houve dos hospitais, verdade seja dita, e de um dia para o outro passámos a estar todos debaixo do mesmo chapéu. A questão da perda da autonomia será aquilo que é mais relevante. Era o maior receio dos profissionais dos cuidados de saúde primários, era o maior receio dos médicos de família, e a nossa associação, quando fez um inquérito em 2023, a que chamámos Avalia o LS, precisamente para perceber quais eram as perspectivas, identificou esse medo, identificou também a questão de uma subalternização, se assim quisermos, dos cuidados de saúde primários relativamente aos cuidados hospitalares. Claro que identificou potencialidades, a maior comunicação, a otimização de recursos, enfim, os fundamentos do modelo ULS que são unânimes para toda a gente. Aqui o problema não é o conceito do modelo, mas de facto o que vemos é que ao longo destes 2 anos houve muitas dificuldades nessa implementação. Há muitos locais onde essa autonomia, que já era reduzida, efetivamente acabou por se perder, e nós temos vários exemplos ao longo do tempo do que foi acontecendo e de uma visão hospitalocêntrica que vai tentando
pegar nos cuidados de saúde primários e entrar nos... Doutora Ana, quais são para ela intervir? Não, o problema destas questões da autonomia tem a ver às vezes com pequenas coisas. Quando nós pensamos sobretudo num USF, e quem é dos cuidados de saúde primários percebe em que é que deve consistir um USF, sabemos que as USFs, por definição e por legislação, têm autonomia organizativa e funcional. Isto implica coisas como o controle da assiduidade é feito pelo coordenador, o controle das comissões gratuitas de serviço é feito pelo coordenador, o controle dos planos de férias é feito pelo coordenador. Essas competências estão delegadas legalmente. A seleção dos próprios... A seleção é diferente, a escolha dos profissionais não é feita pelo coordenador, é feita por toda a equipa, é feita pelo Conselho Geral e é feita em paridade entre médicos, enfermeiros e secretários clínicos. É a tríade do funcionamento das USFs e também das UCSPs. O que nós vemos é que em muitos casos isto não acontece. Ainda agora tivemos um exemplo recente de uma OLS onde os planos de férias a partir de 19 de dezembro, mesmo das USFs, estão a ser alterados e todos os profissionais estão a ser impedidos de tirar férias quando já tinham esse plano aprovado pelos coordenadores. Isto é uma lógica hospitalar, não é uma lógica dos cuidados de saúde primários. Quando avaliamos o desempenho dos cuidados de saúde primários por produção e quando o que vamos avaliar é o número de consultas, apesar de nós termos um histórico de vários indicadores, um histórico de uma coisa que era o Índice Global de Desempenho e que passou ao Índice de Desempenho da equipa, que têm todos eles defeitos, mas que certamente são mais perfeitos do que avaliar apenas o número de consultas, estamos claramente a impor aqui uma lógica hospitalar. E nós falávamos disso no outro dia. Nos cuidados de saúde primários nós não fazemos consultas a metro. E, portanto, não nos podem dizer que estão preocupados porque os cuidados de saúde primários subiram ou desceram 2% as consultas relativamente ao período homólogo. Isso, peço muita desculpa, significa literalmente zero. Porque vamos pensar naquilo que é o bem-estar do doente e naquilo que é o objetivo do doente. Eu tenho uma maneira muito fácil de fazer mais consultas. Eu digo a um doente que está à minha frente, olha, em vez de tratarmos destes assuntos todos hoje, vem cá para a semana e daqui a 15 dias. Em vez de uma, fiz 3. E no final do ano tenho uma variação positiva em relação ao período homólogo. Isso não tem interesse rigorosamente nenhum. O facto de eu ter menos consultas pode significar tão simplesmente que estou a controlar melhor os meus doentes. Se eu controlar melhor os meus diabéticos, eu vou ter menos consultas a essa população, o que é bom, e é bom que isso aconteça. Claro que nem tudo é mau, não pensem que eu tenho aqui esta perspectiva negativa, até porque durante quase 2 anos eu fui diretor clínico da OLS Alentejo Central. E, portanto, há coisas boas, claro que há coisas boas. Há uma maior aproximação entre estes dois níveis, sobretudo entre profissionais que viviam nestes mundos paralelos, como falava ali o Dr. Xavier Barreto há bocadinho. Tem que haver um maior contacto e isso vai-se alimentando a cada dia. Nós que estamos nos cuidados de saúde primários também desconhecemos o funcionamento do hospital na maioria das situações e é bom que o passemos a conhecer, tal como acontece em sentido contrário. E, portanto, é bom que trabalhemos em conjunto e que criemos estes percursos assistenciais integrados sem tentarmos colocar só os doentes naqueles silos que vimos há bocadinho. É bom que falemos todos e que percebamos o que é que os outros estão a fazer. É bom que saibamos o que é que existe de cada lado e de que forma é que podemos trabalhar em conjunto. Temos é que ter uma ideia clara. Os cuidados de saúde primários não existem para resolver os problemas do hospital. O hospital não existe para resolver os problemas dos cuidados de saúde primários. Se nós queremos ser uma OLS, existimos para resolver o problema daquelas populações que estão ao nosso cuidado e que nos procuram diariamente. E, portanto, temos que aprender com cada lado o que é que fazemos bem. Como eu disse há bocadinho, não é por decreto que passamos, de repente, a trabalhar todos de forma muito articulada. Eu continuo a achar que o modelo tem muitas potencialidades e tem muitas virtudes. Depois, claro, a questão dos detalhes é que precisa ser afinada e, sobretudo, não podemos achar que o mesmo modelo, as mesmas regras servem em todo o lado, porque certamente estar no litoral alentejano ou no Alentejo Central não é a mesma coisa que estar na ULS de Santo António ou na ULS São José em Lisboa. Já vamos a esse fato que não tem que servir a todos e aos detalhes, mas, doutora Ana, numa primeira análise, e posto que já ouvimos, o diretor executivo nunca escondeu que não via a integração de cuidados com esta reforma, que não, poderia haver integração de cuidados, mas não seria com as OLS, com certeza, se fosse por decisão dele. Mas neste caminho de integração, têm conseguido, e apesar, obviamente, dos contrastes e dos desafios evidentes desses contrastes, têm conseguido melhorias. Que leitura é que faz também e que dificuldades assume?
Em primeiro lugar, muito boa tarde a todos e o meu agradecimento à APA por estar aqui, de facto, nesta mesa de alta categoria e de altos exemplos a nível também dos cuidados de saúde primários. De facto, vemos aqui melhorias. Aliás, se não o víssemos, não estaríamos aqui todos hoje no Congresso da APA a falar de cuidados de saúde primários. Portanto, certamente é com muita alegria que vejo esta evolução acontecer, esta integração também de grandes gestores na articulação de cuidados de saúde primários e cuidados hospitalares. Mas, como disse muito bem a doutora Catarina, a articulação faz-se desde a base. Apesar da base invertida que já foi apresentada na palestra anterior, mas sem dúvida alguma o conceito essencial era o conceito de população de integração para melhores cuidados aos doentes. E sendo assim, de facto, essa integração já existia previamente. Nós já tínhamos aqui comunicação a nível dos cuidados de saúde primários e cuidados hospitalares, previamente à formação das ULIS, das 31 ULIS, porque já existiam 8 ULIS. Claro que o modelo ULIS tem muitas vantagens, como o Dr. Nuno já disse, em termos até de conjugação de esforços de gestão, só que tem também a centralização da gestão, o que muitas vezes há aqui podemos chamar aqui uma pequenina evolução necessária, que não é na própria integração, mas sim na comunicação. E, portanto, o grande desafio que eu vejo aqui é, de facto, esta integração de cuidados só é possível com a comunicação, porque, de facto, os cuidados de saúde primários têm uma base evolutiva completamente diferente dos cuidados hospitalares, tanto em nível de monitorização, seja através de indicadores, seja através de acompanhamento, como a nível da própria formação inicial e até de comunidade, com o tratamento de saúde dos doentes na comunidade, ou seja, os cuidados de saúde primários são muito mais próximos dos doentes e conhecem não só os doentes, como nós dizemos muitas vezes, as famílias, as comunidades, até às vezes os animais de estimação. E, portanto, esta confiança que, de facto, o médico de família, que os outros profissionais de saúde também, que nos cuidados de saúde primários, têm com os seus doentes, esta proximidade é que, de facto, define os cuidados de saúde primários. Eu tive a honra e o grande desafio também de estar na formação de uma grande ULS no Porto, como diretora clínica, e de facto vi o acompanhamento desde o dia 1 de janeiro. Já agora pode dizer que é de Santo António. Que é de Santo António, exatamente. Agora pode. Sim, mas trato todas as ULS agora com muito carinho, portanto. Mas isto para dizer que de facto houve aqui muitos desafios, e desafios muito pequeninos que com comunicação chegamos a um desenvolvimento muito fácil. Vou-vos dar um exemplo. Surgiu no início a questão dos logotipos das unidades. Um logotipo é um símbolo que quem olha é um desenho ou é um design aqui elaborado, mas para os profissionais significa muito, significa a identidade dessa unidade. E, portanto, quando se colocou a questão, devemos manter os logotipos, não devemos manter os logotipos, que foi realmente que causou ruído dentro dos cuidados de saúde primários, bastou comunicar com o Conselho de Administração e até com entidades superiores a dizer o logotipo é essencial e é muito importante para os cuidados de saúde primários. Portanto, são pequeninos exemplos que eu acho que através da comunicação conseguimos desenvolver muito melhor esta integração. Claro que ainda é preciso desenvolver muito, temos ferramentas, temos comunicação, temos agora também administradores hospitalares nos cuidados de saúde primários, o que eu acho que vai enriquecer e enriquece sem dúvida alguma aqui este percurso, mas temos que trabalhar todos como nos cuidados de saúde primários estão habituados, temos que trabalhar todos em equipas multidisciplinares para, no fundo, dar o melhor ao nosso doente. Mas isso é quase o portfólio, não é? Do que nós vemos e que pretendemos desde o início. Essas são as tais vantagens. Dentro das óbvias especificidades, e vimos no mapa, e nós conhecemos o nosso mapa melhor que ninguém, assim espero, dentro destas especificidades, que desafios é que tem, é que caracteriza, e pode dar alguns exemplos, não é? Precisamente pelas suas características. O país é pequeno, mas é muito multifatorial e tem desafios muito diferentes. Dentro da direção executiva, que é o guarda-chuva de tudo, e é a sua área, não é? O que é que tem tido maior dificuldade ou qual é o ponto, o maior desafio na atualidade? O grande desafio que neste momento que temos é tentarmos de modo uniforme, procedermos localmente com as características e necessidades de cada local. Ou seja, não é tal para estar a tentar pôr o mesmo fato, como advertia, não é? Como avisava o Dr. Nuno, porque pode ser uma tentação, mas só pode ser inicial, porque a seguir percebe-se que não funciona, mas é um fato adaptado a cada uma.
Nós temos que ter normas, orientações e conceitos semelhantes, até para em termos de monitorização. E, aliás, e no barómetro também realizado pela APA, notou-se aqui uma melhoria significativa da integração de cuidados nesta área. Agora, temos também que olhar para os profissionais, olhar principalmente também para as comunidades e para a população que servem e, mesmo em termos de características populacionais, são diferentes. Não só em termos de fatores económicos, mas fatores culturais, etc. Envelhecimento, obviamente, populações mais envelhecidas em determinados locais e por acaso, ainda na segunda-feira passada, nós tivemos uma reunião dos diretores clínicos dos grandes líderes dos cuidados de saúde primários dentro das ULS, onde houve uma reunião conjunta com os 39 ULS e, curiosamente, obviamente teriam também desafios aqui comuns, mas também tinham desafios que um grupo de diretores clínicos numa determinada área comunicava, a dizer que este é um dos nossos problemas, nomeadamente a fixação de profissionais, e depois temos outros que têm, felizmente, conseguiram captar mais profissionais e depois têm alguns constrangimentos em termos de outro tipo de cuidados, portanto, que gostariam de reforçar a nível dos cuidados de saúde primários também noutro tipo de cuidados. Isto para dizer que cada área, de facto, tem aqui os seus desafios, mas também gostaria de dizer que, tendo os seus desafios, tem profissionais aqui muito bem orientados e muito bem capacitados para os enfrentarem. Mais uma vez, a reunião dos diretores clínicos dos cuidados de saúde primários, tivemos 2 exemplos, entre 39 exemplos de fixação de profissionais, em que tínhamos 2 grandes ULS que tinham falta de médicos de família, sobretudo, e que depois, dado o excelente trabalho que os diretores clínicos, neste caso as diretoras clínicas, exerceram, e uma delas até foi apresentar o que é que fez, como é que desenvolveu, até para incentivar os outros diretores clínicos a fazer benchmarking para conseguirem captar mais profissionais, o que é que fizeram, o que é que desenvolveram, e com isso conseguiram, de facto, reduzir o número de utentes sem médico de família. Doutor, há inquéritos, entretanto, realizados aos profissionais que mostram um pouco essa diferença de 2023, se quiser, até o ano passado, e que mostram já um aumento da confiança do modelo. Não é uma coisa que fiquemos todos extasiados, na verdade, mas mostra aqui um aumento da confiança nas ULS. Mas subsistem as tais assimetrias de que falava. Isto é uma sentença. Porque, na verdade, nós ouvimos a direção executiva, ouvimos o Ministério da Saúde, depois ouvimos muito mais. Ouvimos a CSS, ouvimos a SPMS, agora ouvimos também as autarquias, agora também vamos ter que ouvir as CCD. Como é que é? As CCDRs. Portanto, eu também começo a ficar um bocadinho... Portanto, temos que ouvir muita gente, não é? Portanto, isto é uma sentença onde nós temos efetivamente aqui uma oportunidade, e também hoje temos aqui representantes dos nossos decisores políticos, que também precisam de ouvir quem está no terreno para tomar as melhores decisões. Ou há aqui assimetrias e que é que define nas prioridades imediatas que têm que ser tratadas? Eu não acho que seja uma sentença e que não tenhamos maneira de alterar o rumo de algo que esteja pior e que tenhamos um destino traçado. Eu só quero parar de deixar de ouvir a dizer que é mais do mesmo. Se pudermos... Eu acho que aqui a questão é o que dizia aí há bocadinho nessa expressão. É preciso ouvir quem está no terreno. Ouvir quem está no terreno tem a ver com os profissionais, claro, com os profissionais dos cuidados de saúde primários, dos cuidados hospitalares. Ouvir os conselhos de administração, já agora, também, porque os conselhos de administração dão o seu melhor todos os dias e com muitas dificuldades para a mistura e muitas vezes também têm imensos obstáculos nesta questão da comunicação e para fazer chegar aquilo que é a sua realidade. E eu acho que é preciso dar espaço e confiar em todas estas pessoas para executarem bem o seu trabalho. E acreditar que, se os nomeamos e se eles estão no terreno, e se temos todos estes profissionais nos cuidados de saúde primários e nos cuidados hospitalares, temos que confiar naquilo que são as soluções que eles propõem e não tentar impor coisas de cima que podem não ser propriamente as mais adequadas. É verdade que nós temos visto uma evolução nos níveis de confiança, digamos assim. Por exemplo, o SFAN fez o momento atual em 2025 e vemos que há uma evolução na confiança do modelo por parte dos cuidados de saúde primários. Mesmo assim, se olharmos para as ULS todas, e eram 4 áreas avaliadas, só 6 ULS é que tinham uma nota positiva, curiosamente 3 do Alentejo. Mas aqui a grande questão é... nós podemos confiar, mas precisamos que depois nos deixem fazer. Eu vou-vos dar um exemplo muito concreto. Em determinada altura, no âmbito do plano de emergência, no âmbito das dificuldades que temos a nível da resposta à doença aguda e da urgência hospitalar, foram criados os CACs, os Centros de Atendimento Clínico.
E os CACs são também eles um modelo que pode funcionar em determinados contextos, mas que não funciona em todos. Mas aquilo que ia sendo passado era que todos nós tínhamos que ter CACs em todo o lado, porque estava ali uma boa solução que ia resolver grande parte dos problemas. Eu, como vos disse, estava no Alentejo Central. O Alentejo Central é um bocadinho mais pequeno do que o Alentejo Litoral, mas a realidade é muito parecida. E, portanto, vamos pensar em conjunto. Qual é a minha utilidade de abrir um CAC em Évora para atender utentes que estão em Mora ou em Mourão? E se eu já venho até Évora, quem é que vai achar que eles vão ao CAC e não vão à urgência que está ali ao lado? E, portanto, o que pode funcionar bem Lisboa Cidade ou no Porto Cidade, claramente não vai funcionar em Bragança, ou em Évora, ou em Odmira, ou noutra região parecida. Ou na Covilhã? Ou na Covilhã. Onde O nosso problema é mesmo encontrar soluções adaptadas. Um outro exemplo. Quando nós olhamos para estes locais de baixa densidade, nós, em muitos casos, nos cuidados de saúde primários, temos um impedimento de criar OSFs nesses sítios. E o impedimento até pode não ser formal, digamos assim, a unidade até pode ser criada, mas depois aquelas equipas não vão conseguir ter direito a incentivos, ou não vão conseguir ter direito aos suplementos remuneratórios. Por uma questão tão simples quanto esta, porque há mínimos para as listas de utentes, os médicos e os enfermeiros têm que ter 1.550 utentes em seu nome, os secretários clínicos têm que ter 2.000, e há locais onde nós não temos população suficiente para isto. E não temos população suficiente nem ali, nem no concelho ao lado, nem no outro. E sim, temos muitos destes sítios onde toda a gente tem médico atribuído e tem equipa de saúde familiar atribuída. E o que estamos a dizer àquelas pessoas que estão a trabalhar nestes locais, por onde muitos profissionais muitas vezes não querem ir, é: nós não vos vamos conseguir pagar como pagamos aos outros. E isto é algo que tem sido dito repetidamente por diversas instituições, pela PMGF, pelo SFAN, pelos sindicatos, e que tarda em ser alterado. É uma alteração legislativa. Isto não depende das ULS. Um Conselho de Administração de uma ULS não pode chegar e dizer: eu vou-vos pagar. Não pode fazer isto. Aliás, um Conselho de Administração de uma ULS nem sequer pode dizer: eu agora vou aqui contratar-vos mais médicos ou mais profissionais se me apetecer. Não pode fazer isto. E, portanto, também aqui é preciso que, quando falamos da autonomia dos cuidados de saúde primários, sejamos capazes de ouvir o que eles têm para nos dizer, concretizar essas suas ideias e dar autonomia também aos conselhos de administração que estão no terreno. Se o fizermos e se confiarmos nestas equipas todas, eu acho que não temos esse destino traçado e acho que vamos conseguir ter melhores resultados. Depois, obviamente, que haverá sempre dificuldades. Podemos andar a discutir o modelo, e sim, é verdade, eu volto a insistir nisto, nas ULS, quando avançamos para isto, a evidência não é a mais robusta, e quando olhamos para o que existe a nível de estudos em Portugal, o que nós encontramos é que os fundamentos são quase unânimes, mas depois a aplicação não tem ali um benefício claro, ou pelo menos não tinha até ao início desta reforma, mas também vamos ser claros, não vamos andar a mudar de modelo de ano a ano, de ciclo político em ciclo político. Por isso é uma das questões que mais penaliza e mais entristece, eu diria mesmo assim, os profissionais do SNS. É nós não conseguimos perceber o que é que nos vai acontecer daqui a 2, 3, 4, 5, 6 meses. O que é que estamos? Qual é o nosso rumo? E isto será transversal para cuidados de saúde primários e cuidados hospitalares. Doutora Catarina, há pouco, quando ele via falar e me falava da autonomia, eu pensava que tinha essa autonomia. Não temos. Agradeço. Pensava que tinha essa autonomia, até porque estamos a falar, não é, de regiões, e como o doutor Nuno voltou a frisar muito bem, há aqui fatores externos que vocês não conseguem controlar, mas têm que lidar, não é? É muito difícil termos, é muito diferente termos o desafio do preço das habitações e do custo de vista, também já Que tem. também temos. Que já tem. É que é incrível, é que também já tem. Mas depois também a desertificação, as menos oportunidades de inovação e depois também até o assédio dos privados. Não temos que ter medo das palavras. Não temos. E até nós muitas vezes defendemos que se tivéssemos privado na nossa região, era uma forma de nós também conseguirmos ter mais profissionais e conseguir ser mais atrativos. Nós não temos autonomia, mas o que é certo é que, não obstante abrirem, agora vamos falar na parte da área médica, abrirem vagas, nós não conseguimos contratar. Portanto, nós temos vagas abertas, agora até temos 24 vagas para a área da MGF e, lamentavelmente, eventualmente, nós vamos conseguir preencher 2 vagas. Portanto, é a falta de atratividade. É a falta... Porque também não conseguem oferecer as mesmas condições, desde logo de base, que o doutor Nuno falava? Sim, porque... como disse, o nosso território é diferente, mas depois é muito igual, por exemplo, a Lisboa. Neste momento, a habitação é um constrangimento na nossa região. Um T1 hoje, no litoral alentejano,
orça, no mercado de arrendamento, orça entre os 1.000 e os 1.500 euros. Portanto, são valores muito próximos dos valores de Lisboa. Portanto, é muito difícil. Quem quer começar, quem não é da região e quer dar continuidade ou iniciar o seu percurso profissional na nossa região, ninguém consegue pagar 1.500 euros por um apartamento. E esta é a dificuldade que nós temos sentido. Temos feito uma tentativa de parceria com os municípios, porque sabemos que há outros municípios de outras regiões que têm feito regimes de incentivos, porque já não é só a vaga carenciada, que é bastante. Tem também os municípios que muitas vezes colaboram na fixação de profissionais, e aqui não podemos falar só da fixação de médicos, precisamos também de outros profissionais, precisamos de enfermeiros, precisamos de TSTTs, e esse é um caminho que temos feito, ou temos vindo a tentar fazer com os municípios, e também com a tutela, porque nós temos uma proposta de criação de habitação para profissionais de saúde, não é o nosso core business, mas nós precisamos ter profissionais na região. Eu depois também queria juntar aqui mais alguma questão, um complemento ao que o Dr. Nuno disse. De facto, nós não temos que fazer todos o mesmo, até porque, em bom rigor, one size do not fit all. Aquilo que funciona no Norte não funciona necessariamente no Douro Alentejano. Mas, claro, também podemos ver aquilo que efetivamente a nossa população necessita. Nós temos os planos locais de saúde, temos os perfis locais de saúde, e se calhar podemos olhar para estes documentos e ver quais são as necessidades da nossa população e a nossa resposta assistencial ir ao encontro das suas necessidades. Sim, e também o percurso integrado do doente, às vezes a necessidade aguça o engenho, como dizem muito bem a sabedoria popular, o Norte também tem a aprender, não é por ter mais rácios, digamos assim. Doutor Nuno, antes de passar novamente para a doutora Ana, deixa-me perguntar. Fala-se muito desta crise de recursos humanos e é transversal. O Norte também já está a ser atingido, obviamente, portanto... E o estrangeiro está a passar a mesma crise que nós, portanto, é muito mais competitivo a certa altura também para os nossos jovens profissionais, não só médicos, obviamente, mas agora também os médicos, de serem aliciados com as propostas do exterior. Nós estamos sempre numa rotunda, principalmente nos cuidados de medicina geral e familiar e também agora na medicina interna, dos concursos tardios. Quando lá chegamos para abrir o concurso, já o setor privado e social fez o seu trabalho e já estão muitos deles conquistados. Mas também temos uma situação muito interessante, que é agora a questão dos médicos não se quererem diferenciar. E a medicina geral e familiar é a primeira vítima deste sistema, que é o que nós estamos a perceber. Como é que nós podemos contrariar isto? E que impacto é que já sente que isto está a ter no terreno? Eu acho que há aí várias questões. Começando aí pela questão dos concursos, há que reconhecer que mesmo assim há ocasiões em que as coisas correm melhor. Por exemplo, neste concurso, o concurso foi lançado poucos dias após a homologação das notas do internato e, portanto, não era possível fazê-lo mais cedo. Nós temos que esperar que as notas... todas as vagas, o que é... Nós temos que esperar que as notas sejam homologadas e, após a homologação, é que os concursos podem abrir e, portanto, é que também o setor social e o privado podem ir buscar estes colegas. Antes disso, não é possível. Depois há prazos legais que têm sempre que ser cumpridos e, portanto, aquilo que nós dissemos sempre é que os concursos devem ser abertos de imediato, logo nessa fase, e nesta época isso aconteceu. Um outro aspecto importante é esse que falou, que tem a ver com a abertura de todas as vagas, ou pelo menos de todas as vagas que as ULS solicitaram. Depois há aqui várias nuances pelo meio, há as vagas das USFs que não vão ao concurso. Esse é outro problema que também podemos discutir como é que se vai resolver, e é uma das razões para no Norte começar a haver falta claro. de médicos de família em alguns locais. É porque no Norte a esmagadora maioria das unidades são USFs, as USFs têm a prerrogativa de decidir quem é que querem convidar para integrar a sua equipa, e a partir desse momento as vagas não vão ao concurso, e se não forem a concurso nós podemos ter em última análise ULS que precisam de médicos e que não têm nenhuma vaga a concurso, porque só têm USFs a precisar de médicos. Não é o caso de outras unidades. Na questão dos concursos, falta aqui também um aspecto importante, que é a questão da mobilidade. Nós, neste momento, o único processo de mobilidade que temos é a ULS de origem autorizar o pedido da ULS de destino, e, portanto, é muito difícil, de outra forma, os colegas conseguirem mobilizar-se, e era importante que isso também acontecesse para um colega que seja de outra região e queira ir trabalhar para o litoral alentejano, mas já agora que tenha a certeza de que se um dia quiser sair do litoral alentejano e se quiser reaproximar do seu sítio de origem, que o possa fazer e que não tenha a obrigação de ficar no litoral alentejano ou no Alentejo Central ou em Trás-os-Montes o resto da vida. E isso é algo que também nós temos insistido com veemência e que ainda não foi completamente concretizado, ocorreu em tempos, mas enfim, temos esperança que isso também aconteça a pouco e pouco. Mas ainda a questão da formação médica e da questão dos especialistas em medicina geral e familiar.
Quando nós falamos com os colegas, o grande problema não são as especialidades em si. A medicina geral e familiar é uma das mais atingidas, a medicina interna será outra, saúde pública, por aí fora. Não é o problema da especialidade em si, da beleza da medicina geral e familiar, se assim quisermos, tem muito a ver com estas questões das condições de trabalho. E, portanto, os colegas, logo à partida, quando vão escolher a sua especialidade, olham para o futuro e pensam, se eu for para a MGF, a minha perspectiva é esta e aquela. Eu não gosto daquilo, eu não gosto daquilo que fazem os meus colegas, eu não gosto da maneira como eles trabalham, das condições de trabalho que lhes dão, eu não gosto das perspectivas que eles têm em termos de carreira, não gosto da evolução e, portanto, não vou escolher esta especialidade. Também grave são os colegas que, no final da sua especialidade, no final do seu internato, decidem que querem ir fazer outra coisa qualquer. Às vezes nem estamos a falar de ir para o privado, ou ir para o setor social, ou ir para o estrangeiro. Estamos a falar de não serem médicos de família, de exercerem medicina de outra forma qualquer. E agora também temos aí muitas medidas nessa área. É isso também que nós temos que combater. E o combater isso faz-se, obviamente, promovendo as especialidades que são mais carenciadas, diferenciando-as positivamente e, sobretudo, nestes sítios que são normalmente mais complexos. E nós também temos insistido nisto, na questão da discriminação positiva. Ao longo dos anos, as várias tutelas têm tentado muito a questão dos incentivos, que já se provou que não funcionam, são, durante pouco tempo, pouco significativos e criam divisões nas equipas, porque esse é outro problema. Não faz sentido nós incentivarmos alguém que vai entrar numa unidade e não fazermos às pessoas que já lá estão há 5, 10, 15 ou 20 anos. Não faz sentido abrirmos 3 vagas numa unidade e dizermos que apenas uma é carenciada. Ou a unidade é toda carenciada, ou então há ali qualquer coisa que nos está a escapar e que não está a funcionar bem. Que foi o que voltou a acontecer neste concurso. E depois darmos perspectiva aos nossos colegas de terem uma carreira dentro da medicina geral e familiar, desculpem particularizar para a minha especialidade, terem possibilidade de se diferenciarem, terem possibilidade de conciliar com outras atividades, e não vou falar da conciliação da vida profissional com o familiar, que está muito na moda, não é isso, mas basta pensar em coisas simples, no ensino, na investigação, em trabalhar em cuidados paliativos, em dar resposta a doentes sem médico. Tudo isso é difícil de conciliar hoje em dia com os modelos que nós temos. Dir-me-ão que também parte disto é responsabilidade nossa, e é verdade. Nós também temos esse papel de propor as soluções e não só identificar os problemas, ajudar a que estes colegas mais novos se sintam integrados e se apaixonem pelas especialidades que escolhem, no caso a medicina geral e familiar, e ajudar a que eles tenham uma formação adequada e que lhes permita ter as ferramentas todas para exercer a sua profissão tal e qual como a aprenderam. Esse é o grande problema, é que depois nós a seguir não lhes damos as condições. E aí, meia culpa, dentro das equipas, muitas vezes nós também temos dificuldade em aceitar isto. Temos dificuldade em aceitar que um colega concentre a sua atividade só em alguns dias, temos dificuldade em aceitar meios tempos, temos dificuldade em aceitar conjugação com outras atividades. E temos, quando digo temos, somos todos nós, profissionais, órgãos de gestão, tutela, tudo isto é complicado. Um exemplo prático, se um grupo de colegas quiser ir para um determinado local onde não haja nenhum médico neste momento e queira abrir lá uma unidade, tem muitas dificuldades de o fazer, muitas mesmo. Ou porque não há as vagas não abriram todas, ou porque não conseguem ser colocados todos ao mesmo tempo, ou porque depois não conseguem passar ao SF porque não há população, etc. E se nós conseguimos logo à partida motivar estes colegas e dizermos, se vocês escolherem esta especialidade, ou a medicina interna ou a saúde pública, a vossa perspectiva é esta, e novamente que haja estabilidade, que é para quando os colegas acabarem a sua especialidade passado 4 anos, não tenhamos outra tutela da mesma cor política ou não, que já decidiu uma coisa completamente diferente. É importante que lhes consigamos dar essa estabilidade e que lhes consigamos dizer, pelo menos neste médio prazo, a vossa perspectiva é esta, venham trabalhar connosco, nós gostávamos muito de vos ter aqui. Doutora Ana, e que estabilidade é que estamos a dar às ULIS nesta altura? Nós temos, a nível dos cuidados de saúde primários, já sabemos, 1.600.000 portugueses sem médico de família, sendo que é justo dizer que as inscrições também não param de aumentar. Portanto, a equação mantém-se, não é, sempre no fio da navalha a este nível. Puxamos para um lado e, no fundo, temos para o outro. Mas qual é a vossa visão? É um aumento da carteira? Os tais projetos de utentes serem vistos por outros profissionais, que já sabemos que está a dar polémica, mesmo o que foi aprovado, a própria polémica envolve a direção executiva do SNS, desculpe recordar-lhe, agora que existe com os enfermeiros, qual é o caminho? Porque nós sabemos que há aqui vários desafios que nós temos que resolver rapidamente, mas que estão um bocadinho encravados, a resolução não está a sair.
O que é que precisam? Eu já vou responder a isso, mas antes deixe-me aqui aproveitar e dar uma boa notícia ao Nuno, porque em termos de processos de mobilidade, muitas vezes são feitos mesmo com parecer negativo da própria ULS de origem, que existem outros mecanismos legais que é possível fazer e, portanto, há muitos profissionais, há muitos médicos que realmente que assim beneficiam destes mecanismos e, portanto, que procedem à sua mobilidade para o local onde querem, de facto, aqui desenvolver a sua atividade laboral. Deixe-me também aqui aproveitar um fator que o Nuno falou e muito bem em termos da especialidade de medicina geral familiar, obviamente é a minha especialidade, mas eu vejo isto a nível transversal, em termos de especialidades médicas, é absolutamente essencial que os médicos de facto façam uma especialidade, porque depois a nível também do know-how, não só o know-how mesmo daquela área específica, mas por exemplo no caso da medicina geral familiar, um interno de medicina geral familiar, também pela grande qualidade do internato, atenção, mas que de facto sai muito melhor preparado, muito melhor preparado em termos clínicos, em termos também de comunicação com o utente, comunicação entre os pares, portanto é absolutamente essencial. Existem agora, obviamente nós pensamos muito no médico de família e muito bem para o acompanhamento de perto com os seus doentes e acho que é para isso todos que vamos, é para isso que vamos para a medicina geral familiar e aquele gosto, aquele orgulho e aquele acompanhamento e acima de tudo aquela confiança que o doente depois tem connosco quando à medida que se faz realmente um projeto de uma vida e um acompanhamento ao longo de uma vida dele e também da sua família. Mas também é essencial nós vermos aqui novas ramificações e cada vez mais os médicos, principalmente os médicos mais novos, veem de facto uma nova perspectiva da medicina e depois querem, e bem até, ter outras condicionantes, nomeadamente também outros desafios. Há uns tempos atrás era impensável um médico especialista em MGF estar, por exemplo, no Conselho de Administração de uma EIP, por exemplo, e com toda a autonomia que apesar de não ser total, mas também tem aqui uma grande autonomia e, portanto, permite esta parte de gestão que poucos médicos teriam pensado nisso antes. Também agora, penso que foi a semana passada, que a medicina geral familiar foi vista a nível europeu como uma especialidade e, portanto, isso também, se não estou em erro, Ainda não totalmente, mas para lá caminha e, portanto, só isso também permite que, de facto, a nível internacional seja aqui vista a medicina geral familiar com outro conceito, o que vai permitir aos colegas também uma nova visão. Portanto, isto para dizer que a medicina está a mudar e falo também dos outros profissionais de saúde, cada vez mais outros profissionais de saúde querem o desenvolvimento na área de gestão, muitos deles já estão bem solidificados, mas também noutras áreas que podem e devem aqui contribuir, porque nós temos que pensar na saúde não só e obviamente é uma das grandes preocupações a atividade assistencial, sem dúvida alguma, mas também no acompanhamento e no desenvolvimento de modelos de saúde, como vimos na palestra anterior e como vemos ao longo destes 2 dias, cada vez mais evoluir. É um bocadinho essa, não é? Os modelos organizativos, que estas reflexões, precisamente, estamos a ter aqui, mostram esse imperativo. Mas já que falou dos gestores, os cuidados de saúde primários normalmente estão um bocadinho mais distantes da gestão, efetivamente. Mas podemos ter um gestor para a área nas ULS, como temos para os hospitais, estreitar assim também melhor a ponte entre os 2 níveis de cuidados, que agora se querem, obviamente, de portas abertas, de uma ponte com os 2 veículos, não é? De 2 sentidos. Eu vejo muito a gestão da saúde como uma gestão única, ou seja, não uma gestão, obviamente, muito importante na área dos cuidados de saúde primários, na área dos cuidados hospitalares, na área de enfermagem, mas sem dúvida alguma uma gestão única, com uma visão única, abrangente e holística da situação. Mas isso é o nosso conceito, não é? Isso é o conceito Exato. que está na integração de cuidados. No terreno, e já percebemos, ainda há dificuldade em concretizá-lo. Portanto, eu perguntava-lhe, em termos da direção executiva, qual é a perspectiva precisamente para estes modelos organizacionais que podem ter que ser diferentes, não mudando as tais regras base, até pela transparência do sistema, os próprios orçamentos, os contratos de programa que só agora vão ser assinados, por exemplo, não é? E claro, não é? O financiamento. Tudo isto recai um bocadinho debaixo do vosso guarda-chuva. Às vezes eu compreendo que seja granizo que cai nesse guarda-chuva, mas a resposta tem que ser dada. Certamente, por acaso, em termos de financiamento, não é da parte da direção executiva e da ACSS. Isso é a ACSS. Mas, obviamente, aqui também temos que pensar nesta... Exatamente, claro que sim. Até porque nós estamos muito próximos dos profissionais, nós ouvimos os profissionais e é para isso, acho eu, que nós estamos aqui realmente a ouvir não só os profissionais de terreno, mas, como disse, nos conselhos de administração, e nós, principalmente, articulamos muito com os conselhos de administração. Claro que é importantíssimo darmos médico de família a todas as pessoas, não é, que se inscrevem nos cuidados de saúde primários. Aliás, esta nova abertura de vagas foi mesmo com esse intuito
permitir que os médicos se queiram fixar onde as vagas foram pedidas pelas ULS e também haver aqui um papel claro e ativo dos diretores clínicos e dos conselhos de administração também nesse contacto com os colegas. Muitos diretores clínicos já contactaram médicos internos que estão neste momento a terminar o seu internato, já contactaram médicos até que estão fora do Serviço Nacional de Saúde para integrarem o Serviço Nacional de Saúde e, portanto, são tudo atividades e são tudo realmente proatividades que estão a ser desenvolvidas para nós conseguirmos desenvolver aqui cada vez mais os cuidados de saúde primários. E quando falamos de cuidados de saúde primários, obviamente, falamos de médicos de família, falamos de enfermeiros de família, falamos também de nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais. Portanto, como falou muito bem também o palestrante anterior, cuidados de saúde primários são uma equipa multidisciplinar que cada vez mais tem que ser orientada para os cuidados de proximidade ao doente, de acordo, obviamente, com as suas competências. Isso, apesar de algumas das suas competências, depois criar aqui atritos. Eu não sei se lhe chamo corporativismo, porque a palavra é essa, não é? Mas depois o doutor já me vai rebater com toda a legitimidade. Mas em alguns territórios nós não temos que acelerar o passo e criar, até os municípios estão envolvidos, e ainda bem, em algumas circunstâncias, mas na verdade, como vocês estavam a dizer, não conseguindo criar uma unidade pela falta de densidade populacional, não temos que ter aqui umas atitudes muito mais próximas de aumentar as competências e até as parcerias com outros cuidados de proximidade, as farmácias. Nós temos aqui muitas parcerias que acabam por ser, não é, as próprias necessidades sociais, em que as câmaras municipais podem e devem ter um papel fundamental até na própria logística. Isso. Agora vou-vos pedir respostas muito telegráficas, porque o nosso tempo voa. Então, muito rapidamente, isso a nível dos conselhos de administração já está a ser feito juntamente com também as autarquias, nomeadamente desenvolvimento de outro tipo de respostas, obviamente sempre privilegiando... Peço desculpa, dando privilégio aos... É mais fácil. Dando privilégio ao Serviço Nacional de Saúde e aos profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde, mas existem de facto aqui outras respostas, nomeadamente convenções, o SIF, também modelo C, batas brancas que já existem há muitos anos e ainda continuam também a existir. Portanto, obviamente são aqui tudo soluções pontuais, soluções mais direcionadas àquele local, mas sempre em articulação com os conselhos de administração, com as autarquias ou com outros players também aqui de mercado e, portanto, o que nós queremos é, de facto, desenvolver a área do atendimento aos cuidados de saúde primários. Já que foi a doutora que falou e não eu, as USIF modelo B, muito rapidamente vão ter que responder, vão ter que cumprir todas as exigências de uma USIF modelo B, vão dar essa garantia, vão ter os mesmos indicadores, os cuidados domiciliários. Essa garantia a Direção Executiva está capaz de a dar, de a assegurar. E deixe-me só fazer um à parte, porque eu não resisto. Mesmo um dos mais defensores deste modelo entregou uma providência cautelar contra o USIF do Lumiar pelo argumento ser o preço mais baixo. O Dr. António Alvim, e que é um dos maiores defensores do modelo, acabou por entregar uma providência cautelar e suspender todo o concurso porque o argumento foi, o de Vitória, obviamente, foi o argumento mais baixo. Estamos aqui a correr alguns riscos ou não? A nível de financiamento das USIF modelo C, não será a direção executiva propriamente a organização mais adequada ou a instituição mais adequada para responder a essa situação. Obviamente aqui nós queremos é privilegiar outro tipo de modelos mais relacionados com o Serviço Nacional de Saúde, mas sempre também pensando na consideração de recorrer a modelos privados e sociais para o atendimento à capacidade assistencial dos nossos doentes. Obviamente também em termos de financiamento, certamente não é um financiamento conforme o USIF modelo B, isso aí é só fazer as contas, mas sem dúvida alguma pode ser uma oportunidade que já existem também aqui propostas em cima da mesa para o desenvolvimento destas USIFs. Obviamente também o desenvolvimento das suas atividades e compromissos com a ULS que realmente fazem parte ou com fazer a parceria será existente também a nível dos cadernos de encargo com os conselhos de administração. Obrigada. Doutor Nuno, faz favor. Agora aproveito porque é o mesmo tema e depois acabo com a doutora Catarina também, como Presidente do Conselho de Administração, a comentar isto, porque eu depois também não percebi muito bem a quem é que elas vão responder a seguir. Estamos a falar das USFs modelo C. Já agora?
A questão das USFs modelo C, mais uma vez, provavelmente não é o conceito e o modelo de base, é a forma como está a ser implementado. Quando nós olhamos para o modelo de financiamento, efetivamente, se percebemos o que está na legislação, percebemos que o financiamento é inferior àquele que existe para as USFs modelo B, mas depois percebemos também que vários dos concorrentes que estão a entrar nestes concursos estão a oferecer, sobretudo aos médicos que integram as equipas, remunerações superiores às das USFs modelo B, o que não deixa de ser estranho, porque significa que logo aqui à partida há um modelo de negócio que não é para nós perfeitamente claro. O que nós dissemos sempre foi, das duas uma, ou nós, nas USFs modelo C, estávamos a oferecer um modelo de financiamento mais atrativo a estas equipas, e, portanto, não percebíamos porque é que ele não estava a ser dado às equipas do SNS, ou se não o fizéssemos, estivéssemos a oferecer um modelo de financiamento menos atrativo, corríamos riscos como estes que estão a acontecer agora. E isto, curiosamente, também tem impacto naquela questão dos concursos, porque, em alguns destes locais, as vagas que são destinadas às USF modelo C não foram colocadas a concurso porque já estão direcionadas para este tipo de unidades. E coloca-se aqui outra questão, se estas USFs não avançarem, porque é que estas vagas não abriram? Como é que vai ser a assistência e o cuidado daquelas populações? Um dia que aquela USF termina, o que é que vai acontecer ali pelo meio? E o que é que vamos fazer com aquelas populações se o vencedor do concurso, em determinada altura, decidir que não se recandidata, ou quando acabar o prazo, se não houver novos concorrentes? Já agora só dar aqui uma nota relativamente a uma das coisas que disse que tinha a ver com o aumento do número de inscritos no SNS, que é verdade. Mas há aqui um outro aspecto que é preciso nós olharmos. Se nós virmos a evolução do número de médicos de família no SNS ao longo dos últimos 10 anos, será o período maior em que temos dados, nós vemos uma evolução muito tímida, se é que ela existe. E esse é que é o grande problema. Mais do que alguém se querer comprometer ou nos perguntarem qual é o dia, o ano em que vamos ter médico de família para todos, e obviamente isso já aconteceu no passado, e temos aqui representantes dos partidos políticos, percebeu-se rapidamente que seria um erro. A questão não é perceber o quando, é perceber que estamos a caminhar no sentido certo. E o que nós sempre dizemos enquanto associação é que quando olhamos ano após ano, período homólogo após período homólogo, temos que perceber que há uma evolução positiva do número de médicos de família no SNS. Se vamos conseguir ter médico de família para todos daqui a 5, 10, 15, 20... o que interessa é que estejamos a caminhar no sentido positivo. E não é isso que se verifica. E não podemos usar a justificação que temos mais utentes inscritos para dizer que nunca tivemos tantos utentes com médico de família no SNS, porque isso também não corresponde à verdade. Portanto, eu sei que isto aqui é um equilíbrio, todos nós sabemos, percebemos que há uma maior pressão e que há uma maior procura e que precisamos de mais profissionais do que precisávamos aqui há uns anos atrás, mas tem claramente que haver uma evolução positiva. Se essa evolução positiva não acontecer, tenhamos mais ou menos utentes inscritos no SNS, não estamos claramente no caminho que devíamos estar. Mas vai aceitar. A doutora Ana quer fazer aqui um esclarecimento, eu já completo o raciocínio consigo. Diga, doutora. Não, só mesmo para completar, pronto, que havia muito receio em termos de vagas, se não iriam abrir as vagas nos locais onde neste momento existem concursos do SF modelo C, e, como podem verificar, foram abertas vagas também nesses locais. Portanto, agora, na maior parte dos casos, foram abertas as vagas pedidas pelas ULS. E, portanto, não puderam pedir, não. Isto aqui foi realmente questionada a própria ULS, quais eram os locais que pretendia abrir. E, portanto, a indicação que foi dada é que peçam as vagas realmente que vão necessitar, e foi esse o pressuposto que realmente levou este mapa de vagas, que é um mapa de vagas que de facto tem aqui as vagas para os colegas escolherem, e para os colegas escolherem de facto aonde é que querem trabalhar, e este perfil longitudinal, de facto, a nível nacional, de poderem escolher do número de vagas, principalmente houve mais vagas também abertas a norte, porque houve realmente o LS que pediram mais vagas a norte, e, portanto, o que se via mais em termos de outros concursos era realmente uma aposta também onde há muita necessidade, zona da LVT, etc. Neste caso, houve realmente aqui uma aposta na zona da LVT, mas também houve vagas a norte e vagas no centro solicitadas pelas ULS. Sim, isso só o concurso. Entramos já aqui noutro debate. Devo-vos confessar, não puxem para mim, porque entramos já aqui noutro debate, não temos tempo. Mas diga, doutor Nuno, vamos avançar. Eu agora tenho só que perguntar aqui uma coisa à Ana, porque fica aqui com uma dúvida grande, que é, então, no local onde tínhamos um concurso aberto, ativo, a decorrer para um USF modelo C, se nós abrimos as vagas neste concurso e se colocamos lá recém-especialistas, o que é que acontece ao concurso? Porque as vagas foram ocupadas. Se tudo correr bem, isso deixa de acontecer. Por exemplo, se pensarmos na região oeste, as vagas foram todas abertas e não contemplaram a possibilidade de haver ali o USFs modelo C. Então, como é que nós...
arriscamos a ter uma sobreposição se essas vagas, nós desejamos que as vagas sejam escolhidas. Sim. Se as vagas forem escolhidas por um local onde o concurso está a decorrer, o que é que acontece ao concurso da USF Modelo C? E as vagas em vários locais não abriram todas. É verdade que é o que as ULS pedem, mas aquilo que as ULS pedem tem algum condicionalismo por trás. Algum deles vem logo desta questão das próprias USFs Modelo B, por exemplo, no Norte, ou no Alentejo, ou noutro sítio qualquer, mas nos locais das USFs Modelos C, de facto, pelo menos há aqui uma zona nebulosa e estranha que não se compreende muito bem como é que isto vai funcionar. Portanto, eu gostava de perceber neste concurso como é que isto acontece. Ou seja, temos alguma coisa a correr para uma futura USF Modelo C, mas o que nos está a ser dito é que as vagas foram abertas em paralelo. Então, qual é que vai ser a solução aqui se essas vagas forem escolhidas? Como referiste bem, a região do Oeste, poderias também ter referido outra, estuário do texto, nomeadamente, a outra. Infelizmente, temos tantos utentes sem médico de família que dará para a cobertura a nível também de uma USF Modelo B, e espero que sim, e USFs Modelo C. Obviamente, o que nós temos é que ver o número de panorama de utentes sem médico de família e existem, de facto, locais, zonas onde, infelizmente, existirá vaga e número de utentes sem médico de família para as várias respostas aqui em cima da mesa. Não nos podemos esquecer também, e doutora Catarina, existe também a opção para os médicos aposentados. E que nós aprendemos no curso é que o médico continua a ser médico para o resto da vida. Portanto, de alma e coração e, portanto, também de profissão. E alguns sítios têm sido fundamentais. Exatamente. Fundamentais. É outra resposta também que está a dar acompanhamento aos nossos utentes, sem dúvida. Sim, seria complicado. Doutor Nuno, para fechar consigo, só me falta mesmo que a doutora Catarina também já tenha essa experiência. A pergunta que lhe faço é, e é preciso mesmo médico de família para todos os utentes? É uma boa pergunta. É só uma pergunta. É uma boa pergunta. É preciso continuarmos a insistir nesse dogma de que é preciso médico de família para todos os portugueses? Ou é só preciso médico de família para quando os portugueses precisarem, porque temos equipas multidisciplinares nos cuidados de saúde primários? Uma coisa não exclui a outra. Eu não consigo antever quando é que as pessoas vão precisar de médico de família. É um bocadinho como aquela questão de excluirmos os doentes. E sabe melhor que eu, há vários países, em função, nós não estamos com uma realidade muito diferente de outros países, há países que tiveram que criar respostas, porque os recursos humanos, efetivamente, isto não é num passo de mágica, e tiveram que priorizar. Portanto, os médicos de família, os utentes de risco, ficam no médico de família. Claro que depois, quando for preciso alguma coisa, agora, por exemplo, os doentes crónicos são controlados por outra classe profissional. Não quer dizer que esses países estejam melhor que nós. Esta questão de às vezes olharmos para fora e pensarmos que os modelos lá de fora são melhores que os nossos. Não, é só a dos modelos, ou serem mais elásticos. Eu acho que nós temos que continuar com este objetivo. Nós não podemos deitar a toalha ao chão, eu já tive a oportunidade de dizer isto presencialmente à Sra. Ministra, de assumir que não vamos conseguir. Volto a dizer, não será fácil colocar aqui um horizonte temporal, nem o devemos fazer. Isto não significa que não trabalhemos a equipa, como já o fazemos hoje em dia. Sim. Não significa que não colaboremos com outros profissionais e com outras instituições e que não tenhamos competências partilhadas. Não é isso que está aqui em questão. A questão é, e que a nós, médicos de família, nos é muito sensível, é sermos substituídos por outros profissionais, médicos ou não médicos. E é isso que não deve acontecer. Uma coisa é nós trabalharmos a equipa, uma coisa é nós estarmos integrados, coordenarmos, liderarmos, orientarmos, estarmos em parceria com enfermeiros, com psicólogos, com técnicos do serviço social, nutricionistas, enfim, a miríade de profissionais que trabalham nos cuidados de saúde primários e partilharmos esses cuidados. E há bons exemplos onde isso já é feito, há bons exemplos onde isso é feito com populações onde muitas pessoas não têm médico de família atribuído, há USFs onde isso já hoje em dia acontece, houve os projetos das Vias Verdes. Portanto, sim, é possível, e é possível garantir cuidados a essas pessoas. Se me perguntam se os cuidados serão tão aprofundados ou tão alargados como nos utentes que têm a sua equipa de saúde familiar atribuída neste modelo que nós criámos nas USFs, provavelmente não, mas também nós não podemos deixar as pessoas desprotegidas. Nunca foi isso que nós defendemos. Nós não dissemos, bem, quem não tem médico de família não pode ter nada e, portanto, nada vai acontecer aqui. E sim, deve haver essa partilha. Nós não somos contra isso. Mas uma coisa completamente diferente é colocarmos outros profissionais a realizarem atos médicos. Uma coisa completamente diferente é colocar médicos que não tenham especialidade da MGF a assumir as listas de utentes como em tempos foi proposto. Isso é que não deve acontecer. Tal como nós não vamos fazer as atividades desses outros profissionais, há bocadinho falava-se da colaboração com as farmácias, que é muito importante e que deve existir.
Mas ninguém espera que, que nos centros de saúde os médicos vendam medicamentos, se houver dificuldades com as farmácias. Portanto, nós também não esperamos que as farmácias façam o papel dos médicos. O mesmo será válido para os enfermeiros, o mesmo será válido para os psicólogos. Nós temos uma longa tradição de trabalhar a equipa. Se há área onde se trabalha a equipa, é nos cuidados de saúde primários. E se há profissional médico que trabalha a equipa, é um médico de família. E trabalha numa parceria grande, profunda, nomeadamente com esta tríade que nós temos e que eu já referi, enfermeiro e secretário clínico. E é uma parceria grande e todas as pessoas que utilizam os cuidados de saúde primários percebem isso e que têm a sua equipa de saúde familiar atribuída. Dir-me-ão que é difícil chegar a esta cobertura universal. Eu concordo, a cobertura total, eu concordo que é difícil, mas não é por ser difícil que nós devemos contentar-nos com algo que não seja tão bom. E, mais uma vez, não devemos olhar só para o que existe lá fora numa lógica de como se faz lá fora é melhor, porque não é garantido que assim seja. A reforma dos cuidados de saúde primários em Portugal é apresentada, ela sim, como modelo em muitos outros países. O tipo de cuidados que nós temos é apresentado como modelo em muitos outros países. Os resultados que nós temos em indicadores cruciais, como sejam a taxa de mortalidade infantil, as complicações no período neonatal, a taxa de internamentos evitáveis nos doentes crónicos, não nos deixam envergonhados, muito pelo contrário, são melhores do que a esmagadora maioria dos países, de onde muitas vezes nós queremos copiar modelos. E se eles não conseguiram encontrar uma boa solução para a sua escassez de recursos humanos, não devemos imitar más soluções, devemos tentar pensar sem caixa e descobrir soluções para isto. Mas, mais uma vez, acho que seria profundamente errado assumirmos que não vamos ter este objetivo e, portanto, vamos só, à partida, selecionar os doentes que vão precisar mais de nós. Isso pode ser profundamente errado, porque, mais uma vez, podemos estar a dar cuidados ou oferecer cuidados a quem se calhar até nem vai precisar tanto e a deixar de fora pessoas que precisam, porque nós não conseguimos adivinhar quando é que alguém vai precisar de um cuidado amanhã. E já agora, só uma última coisa, mesmo nessa atribuição de prioridades, custa muito perceber que depois vamos dar médico de família ou equipa de saúde familiar à grávida e à criança e não damos ao pai ou à restante família, ou que damos só à criança e não damos à mãe. Eu não consigo perceber esta lógica de atribuição e acho que é muito perigoso se enverdarmos por esse caminho. Ainda assim, o Ian, pode pegar no microfone, doutora Carolina? O Ian mostrou-nos ali alguns exemplos bem diferentes agora também de uma mudança de mentalidade, também pela própria demografia, que nós vamos ter que ter em conta. Depois desta reflexão, e eu percebo a lógica do Dr. Nuno Jacinto, a lógica dos cuidados de saúde primários, está a dar cuidados de menos qualidade na sua... Pronto, era só para perceber. E deixe-me dizer que nós, não só na área dos cuidados de saúde primários, nomeadamente na área da MGF, aconteceu esta, quase que não é passagem de transferência de competências, como disse, porque nós não temos médicos. Mas posso dizer outro exemplo. Nós, por exemplo, na medicina física e reabilitação, nós não temos médicos fisiatras no quadro. Temos 2 prestadoras que colaboram connosco 20 horas por semana, portanto, em meio ETC. E nós temos uma lista de espera de utentes que têm que ser avaliados para depois serem encaminhados, fisioterapia, terapia da fala ou terapia ocupacional. E nós, neste momento, temos os médicos da MGF ou temos os médicos das especialidades hospitalares a referenciar diretamente para as senhoras terapeutas. Porque elas têm competências para fazer a avaliação do doente. Elas avaliam os doentes, fazem o seu plano terapêutico e acompanham e iniciam o processo de reabilitação. E acho que às vezes temos que perguntar aos utentes o que é que eles preferem. Se é não ter ninguém, e estamos a falar de pessoas que não têm doença crónica, que são pessoas saudáveis, mas não tendo eu a hipótese. Eu tenho uma OSF, não é? Nós na OLS Lujal Alentejano temos uma OSF com 2 anos. Foi constituída em 2024. Estamos agora com a candidatura da segunda. O resto são os CSPs. Portanto, para os utentes, se nós perguntarmos, e aqueles que não têm, mais uma vez, não têm carga de doença, se entre não ter um médico e poder ser acompanhado por um enfermeiro que tem toda a competência e que pode, quando considera que precisa de ser avaliado por um médico, faz o acompanhamento, faz a referenciação para o médico. Mas não deixa de ser acompanhado e não deixa de estar no radar da equipa. E consegue ter esse acompanhamento. Nós vimos os números de acesso às primeiras consultas, o que também não nos deixa tranquilos, mas consegue. Conseguimos. Eu tenho que lhe dizer, com a questão dos percursos sociais integrados, nós reduzimos os episódios de urgência, nós reduzimos os internamentos nestes doentes que são acompanhados nos percursos, aumentámos as consultas hospitalares, porque necessariamente sempre que há necessidade eles são encaminhados para a consulta, portanto temos resultados. E quando perguntamos aos utentes quais são os ganhos que eles sentem, eles sentem que têm uma maior qualidade de vida, porque estão acompanhados. Tem alguém que os acompanha na sua jornada e que os ajuda a ir para o local, para o cuidado certo quando ele necessita. Muito obrigada aos 3. Ficávamos aqui indiscutivelmente muito mais tempo, mas terão, durante o intervalo,
os vossos colegas para vos interpelar e trocarem ideias, mas antes do intervalo, o anúncio dos projetos vencedores da 6ª edição da Bolsa Capital Humano em Saúde. Vamos passar nós para a audiência, por favor, para a assistência.